Existem 4 erros no âmbito sexual que numerosos casamentos cristãos costumam cometer, e garanto-lhe que o último deles é o mais preocupante. Se alguma vez se questionou como certos comportamentos ou hábitos podem estar a afetar negativamente a sua relação de casal e a afastá-lo da sua vida espiritual, este conteúdo é para si. Acompanhe-me até o fim, pois é possível que esteja a incorrer em alguma destas ações e acredite em mim. Hoje aprenderá como evitar estes desacertos e construir um casamento sólido e em sintonia com os princípios que Deus nos ensinou. É surpreendente como em muitas famílias cristãs persistem tabus e obstáculos em torno da sexualidade. Estas restrições não só prejudicam a intimidade entre os cônjuges, mas também influenciam diretamente a sua vida espiritual. Há algum tempo, um pastor partilhou comigo uma história que ilustra esta situação. Um membro da sua congregação contactou-o num estado de total desespero, pedindo ajuda imediata. "Pastor, preciso de uma oração de libertação para minha esposa", disse ele com angústia. O pastor, intrigado, pediu-lhe que explicasse o que tinha acontecido. O homem relatou que a sua esposa se tinha apresentado diante dele em roupa interior, adotando uma atitude provocantã. Convencido de que se tratava de uma possessão demoníaca, especificamente de um espírito conhecido como Pombadira, o homem não soube como agir. Ao ouvir isto, o pastor não pôde evitar sentir-se surpreendido. Embora a anedota parecia absurda num primeiro momento, mas logo compreendeu a seriedade do assunto. Este relato reflete uma realidade que não podemos ignorar. A interpretação equivocada da religiosidade levou muitos casamentos a ver a sexualidade como algo proibido ou impuro, privando-se para fortalecer o vínculo conjugal. Por outro lado, essa mesma rigidez exterior muitas vezes esconde uma contradição interna. É triste, mas sim, enquanto alguns aparentam pureza, em privado lutam com vícios, como a pornografia ou até mesmo cometem infidelidades. A sociedade nos satura constantemente com mensagens de conteúdo sexual. Filmes, séries, internet e até mesmo conversas cotidianas giram em torno deste tema. Então, como podemos enfrentar esses desafios e viver uma sexualidade que honre a Deus e fortaleça o casamento? A sexualidade está presente em todos os lugares e na comunidade cristã não é exceção. No entanto, como crentes, seguimos um caminho distinto, guiado pelos princípios divinos, especialmente quando se trata de relações íntimas fora do casamento. Lembro com clareza dos meus primeiros dias após a minha conversão. Ao começar a frequentar a igreja, aprendi uma verdade fundamental. As relações sexuais antes do casamento são pecado. Esta lição deixou uma marca profunda no meu coração e decidi esperar. Tanto a minha esposa como eu chegamos virgens ao casamento e até hoje agradeço a Deus por me ter dado a força para tomar essa decisão. No entanto, sei que nem todos conseguem fazer o mesmo. Têm a mesma experiência. Muitos lutam com a espera e cometem erros, mas isso não era o que a palavra de Deus estabelecer. Se o teu desejo é obedecer ao Senhor, tenha certeza de que receberás recompensas eternas. E se chegares a falhar, não te esqueças disto. O sangue de Jesus tem o poder de nos purificar e redimir de qualquer pecado. Um arrependimento sincero abre as portas a uma nova oportunidade para viver de acordo com a vontade de Deus. No entanto, há algo mais que devemos ter claro. O casamento não é um passe livre para fazer o que nos apetece. Embora muitos pensem que dentro do casamento tudo é permitido, a Bíblia ensina-nos claramente que há práticas sexuais que não são agradáveis aos olhos de Deus. Por isso, hoje quero falar-te de 4 formas de sexualidade que as Escrituras proíbem. Antes de entrar em detalhes, é importante esclarecer algo fundamental.
Experimentar prazer e desfrutar da intimidade com teu cônjuge não é pecado. O problema surge quando alguns ensinamentos dentro da igreja transformam este belo presente num tema tabu, gerando sentimentos de culpa mesmo dentro de uma união matrimonial que Deus abençoou. Algumas pessoas perguntaram-me o que Jesus faria na minha situação, e dado que Jesus não se casou nem teve relações sexuais, alguns assumem erroneamente que o sexo é algo impuro. Mas devemos lembrar algo crucial. Jesus não teve uma vida matrimonial porque a sua missão era redimir-nos através do seu sacrifício na cruz. Isso não significa que o sexo seja algo negativo. Pelo contrário, ele mesmo respaldou a santidade do casamento e da intimidade dentro desse vínculo. Desde o início da criação, Deus projetou o homem e a mulher como seres com uma natureza sexual, como podemos ver no livro de Gênesis. Lá, o Criador abençoou a união entre eles, declarando que seriam uma só carne. Esta união não é apenas física, mas também emocional e espiritual. Mais tarde, em 1 Coríntios 7, o apóstolo Paulo aprofunda o tema do casamento e da sexualidade. Ele nos ensina que o marido não deve se concentrar apenas em suas responsabilidades espirituais, mas também nas necessidades de sua esposa e vice-versa. Ele até oferece um conselho sábio. Os casais não devem se privar da intimidade por longos períodos, exceto em casos de jejum e oração. E mesmo assim, apenas por um curto período de tempo. Por quê? Porque o inimigo conhece nossas fraquezas e pode aproveitar a falta de intimidade para semear tentações que prejudicam o relacionamento. Paulo entendeu algo essencial. Quando as necessidades físicas são ignoradas, as portas se abrem para impulsos descontrolados e decisões impulsivas. Isso não significa que devemos ceder a esses impulsos, mas que devemos reconhecer a importância de cuidar do nosso casamento em todos os seus aspectos. Muitas pessoas agem em um momento de fraqueza e depois se arrependem profundamente. Por isso, irmãos, é crucial falar sobre a sexualidade sem tabus e com a clareza que a palavra de Deus nos proporciona. A intimidade no casamento é um presente divino que devemos desfrutar com gratidão e respeito, sempre lembrando que Deus deve ser o centro de nosso relacionamento. Antes de aprofundar nos 4 tipos de relações sexuais que não são agradáveis a Deus dentro do casamento, é essencial parar em um tema que tem causado estragos em muitas famílias e corações: o adultério. É provável que você tenha ouvido a frase "quem ama, não trai". Embora soe romântico e reconfortante, a realidade costuma ser muito mais complicada. Atualmente, a infidelidade está em alta, inclusive dentro das igrejas, e este pecado deixou um rastro de dor, lágrimas e divisões em inúmeros lares. Refletir sobre isso é crucial porque, apesar de nossas boas intenções, todos somos seres humanos frágeis e propensos a cair em pecado. Jesus nos advertiu claramente em Mateus 26:41. Vigiem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. O que este trecho nos ensina? Que não é suficiente dizer "eu amo meu parceiro" ou "nunca faria algo assim". A verdade é que todos nós, em algum momento, enfrentaremos tentações. Não porque não amamos nosso cônjuge, mas porque vivemos em um corpo com desejos e o mundo nos rodeia com estímulos que nos incitam a pecar. Pense nisso. Um sorriso sedutor, uma conversa agradável, um olhar que te prende, uma imagem na internet. Qualquer uma dessas coisas pode ser o detonante de um pensamento que te leve pelo caminho errado, como diz Santiago 1:14-15. Cada um é tentado quando seus próprios maus desejos o arrastam e o seduzem. Depois, quando o desejo se deixa levar, dá a luz ao pecado, e o pecado, uma vez que foi consumado, dá a luz à morte. A cultura atual não facilita as coisas. Os meios de comunicação glorificam a infidelidade,
o sexo sem compromisso e uma visão distorcida das relações. A mulher é reduzida a um mero objeto de desejo, enquanto se exalta o homem sedutor e desleal. Além disso, o fácil acesso à pornografia e a falta de conexão emocional no lar criaram rachaduras que muitos não sabem como reparar. O resultado é que pessoas que amam a sua parceira acabam traindo. Esteja alerta e sejam sóbrios, porque o seu inimigo, o diabo, ronda como um leão rugindo, procurando a quem devorar. O inimigo não descansa e busca nos atacar em nossos momentos mais vulneráveis, quando nossa relação com Deus esfria ou quando negligenciamos a comunicação com nosso cônjuge. Aqui é onde devemos refletir. Não confie em suas próprias forças. Não se engane pensando que é forte o suficiente para resistir sozinho. A Bíblia nos exorta em 1 Coríntios 10:1, então, se vocês pensam que estão firmes, tenham cuidado para não cair. Então, o que podemos fazer para nos proteger? Aqui estão algumas chaves importantes. Não enfrentes a tentação sozinho. Se te encontras numa situação peligrosa, aleja-te e evita alimentar pensamentos ou comportamentos que te aproximem do pecado. Fala com teu parceiro, não ignores os problemas. A falta de comunicação emocional é uma porta aberta para as tentações. Fortalece a conexão com o teu cônjuge e trabalhem juntos na vossa relação. Teme a Deus, não com um medo paralisante, mas com um profundo respeito e reverência. Temer a Deus significa reconhecer a sua autoridade e entender que Ele nos corrige quando nos desviamos da sua vontade. Irmãos, proteger o nosso casamento não é uma tarefa simples, mas com a ajuda de Deus podemos superar qualquer tentação. O amor verdadeiro não é apenas um sentimento, mas uma decisão que se nutre e se cuida todos os dias. Por isso, não baixes a guarda. Ora, mantém-te firme e confia que Deus te dará a força para honrar o teu parceiro e, acima de tudo, honrar o Senhor. Se aplicares estes princípios, estarás a proteger o teu casamento e a evitar que o pecado e a traição destruam o que Deus abençoou. Em Provérbios 28:1, somos informados: feliz é aquele que sempre teme o Senhor, mas aquele que endurece o seu coração cairá na desgraça. Este versículo lembra-nos que o temor a Deus, entendido como reverência e obediência, é a chave para uma vida cheia de paz, bênçãos e proteção. Agora é hora de abordar um tema delicado, mas necessário. Os 4 tipos de relações sexuais que a Bíblia nos adverte a evitar. O número 1. Troca de casais. O primeiro comportamento sexual que desagrada. Amar profundamente a Deus é o intercâmbio de casais, uma prática que, embora possa parecer incomum, é mais frequente do que muitos acreditam. Esta prática implica que casais casados concordam em trocar seus cônjuges para ter relações íntimas. Alguns tentam justificar este comportamento argumentando que promove a confiança e a liberdade na relação. Mas a realidade é muito diferente. Não é mais do que adultério disfarçado de modernidade. Em Levítico 18:20, a Bíblia é clara ao dizer: não terás relações íntimas com a esposa de outro, contaminando-se com ela. Este tipo de comportamento não só transgride os mandamentos de Deus, mas também causa feridas profundas na alma, destrói a confiança e corrói o respeito dentro do casamento. Por isso, é fundamental rejeitar esta prática e permanecer fiel aos princípios de amor e lealdade que Deus estabeleceu para o casamento. Número 2. Relações íntimas em trios. O segundo comportamento sexual que a Bíblia proíbe é a participação em relações íntimas em trios, onde um casal decide incluir uma terceira pessoa com o consentimento de ambos. Alguns tentam justificar esta prática citando exemplos do Antigo Testamento, como o caso de Jacob, que estava casado com Leia e Raquel. No entanto,
É crucial entender que a poligamia naquele tempo não representava a vontade perfeita de Deus, mas uma concessão cultural que nunca refletiu seu design ideal para o casamento. No Novo Testamento, Jesus reafirma o plano original de Deus para a união conjugal em Mateus 19, 4, 6. Ele diz: "Não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher e disse: por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua esposa, e os dois serão uma só carne. Assim, eles não são mais dois, mas um só. Portanto, o que Deus uniu não o separe o homem." Este trecho deixa claro que, segundo o desígnio divino, o casamento é uma união exclusiva entre um homem e uma mulher. Introduzir uma terceira pessoa não só viola este pacto sagrado, mas também pode gerar ciúmes, inseguranças e ressentimentos que prejudicam gravemente a relação. Número 3. O abuso no casamento. O terceiro comportamento sexual que a Bíblia condena é o abuso, um tema que muitas vezes é mal interpretado ou subestimado. Muitos acreditam que o abuso só se manifesta através da violência física. No entanto, ele também pode se apresentar de outras formas dentro do casamento. O abuso ocorre quando um dos cônjuges obriga o outro a ter relações íntimas sem o seu consentimento. Alguns mal interpretam a primeira carta aos Coríntios 7:4, onde se afirma: a esposa não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. E da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a esposa. No entanto, este trecho não justifica o abuso, nem sugere que um dos cônjuges tenha o direito de impor a sua vontade sobre o outro. Pelo contrário, o ensino de Paulo se baseia no amor mútuo e no cuidado. O casamento deve ser um espaço de respeito onde ambos buscam o bem-estar do outro, não apenas a sua própria satisfação. O abuso, mesmo que disfarçado de um suposto direito conjugal, é uma grave transgressão que desonra o design de Deus para o relacionamento do casal. A intimidade deve ser sempre um ato de amor, respeito e consentimento mútuo, nunca uma imposição. A pornografia, um perigo oculto, precisa ser abordada. É um inimigo silencioso que tem prejudicado a pureza e a confiança em inúmeros casamentos. Embora não seja um ato sexual direto, seus efeitos são profundamente destrutivos e geralmente levam a comportamentos que Deus claramente rejeita. Alguns casais cristãos caem no erro de acreditar que consumir conteúdo pornográfico pode reacender a paixão ou melhorar a intimidade. Mas essa prática é extremamente perigosa. A pornografia distorce a visão que Deus projetou para a sexualidade, que deve ser pura, sagrada e uma expressão de amor mútuo. A Bíblia é clara a esse respeito. Em Hebreus 13:4, somos advertidos a honrar o casamento e manter pura a intimidade conjugal, porque Deus julgará os adúlteros e todos que praticam a imoralidade sexual. A pornografia introduz comparações irreais e expectativas impossíveis no relacionamento matrimonial. Em vez de fortalecer o vínculo, frequentemente gera distanciamento emocional, insatisfação e, em muitos casos, vícios que escravizam. Não podemos permitir que algo assim aconteça. Tão prejudicial tome controle de um casamento que Deus abençoou. Neste ponto, é possível que você tenha perguntas sobre temas mais específicos, como o uso de brinquedos sexuais ou práticas como sexo oral. É importante esclarecer que a Bíblia não entra em detalhes específicos sobre cada aspecto da intimidade conjugal, pois seu propósito não é fornecer uma lista exaustiva do que é permitido e do que é proibido. Em vez disso, Deus nos deu princípios claros para nos guiar na tomada de decisões. Respeito mútuo. Ambos os cônjuges devem se sentir e estar plenamente de acordo com qualquer prática. Se algo gera desconforto ou conflito em um dos dois, é melhor evitá-lo. Honre a Deus.
Pergunte-se se o que você está fazendo glorifica a Deus e fortalece seu casamento. Como diz João 3, 21, 22, se nosso coração não nos condena, temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos, porque guardamos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Um aviso importante sobre sexo anal: existem certas práticas dentro do casamento que geram controvérsia, e uma delas é o sexo anal. Embora algumas pessoas o considerem aceitável, é crucial lembrar que nosso corpo não foi criado para este propósito. Vários especialistas em saúde apontaram os riscos associados a esta prática, pois pode causar problemas médicos a longo prazo. Como crentes, somos chamados a cuidar do corpo que Deus nos deu, evitando tudo o que possa danificá-lo ou desonrá-lo. O íntimo dentro do casamento não é algo impuro nem incorreto. Pelo contrário, Deus o projetou para que os cônjuges desfrutem de prazer, fortaleçam seu vínculo emocional e vivam uma conexão mais profunda. No entanto, este presente deve ser desfrutado dentro dos princípios divinos: amor, respeito e fidelidade. Se desejas receber a bênção de Deus em tua vida conjugal, é essencial evitar práticas que não honrem seu propósito e construir tua relação sobre a base do respeito mútuo e da confiança. Quando ambos os cônjuges seguem estes princípios, o casamento se fortalece e a intimidade se converte numa fonte de alegria e crescimento. Agora, quero fazer-te uma pergunta. Como está teu casamento neste momento? Identificas-te com alguma destas situações em tua vida ou em tua relação? O primeiro passo para o crescimento é reconhecer os aspectos que precisam melhorar e colocá-los nas mãos de Deus. Às vezes, pequenos ajustes podem trazer grandes mudanças. O que podes começar a transformar hoje para que teu casamento esteja em harmonia com os princípios de Deus e se converta numa relação mais plena e abençoada? A sinceridade, o diálogo e o compromisso genuíno de avançar juntos são essenciais para fortalecer o vínculo conjugal e viver um casamento cheio de propósito. Se esta mensagem tocou teu coração, encorajo-te a compartilhar teus pensamentos nos comentários. Não esqueças de te inscrever no nosso canal, dar gosto ao vídeo e enviá-lo a quem possa precisar desta lição. Que Deus abençoe teu casamento, a tua vida e o teu caminho de fé. Vemo-nos no próximo vídeo. Bênçãos!